Bolsonaro já conta com certa condenação. Ele já foi informado pelos advogados dele que para ele escapar da condenação é preciso que passe algum demônio sobre a terra. Eu ia falar sobre um anjo, né? Mas ele não é abençoado. Bom, uma das saídas que está se preparando no exterior é a do Paulo Figueiredo. Nossos passarinhos já avisaram, está muito claro isso. A ideia de Bolsonaro se refugiar numa embaixada rapidamente. Condenou, sai correndo para a embaixada da Hungria, seja lá onde for, que ele já testou. A outra saída seria a fuga da Zambelli, ali pelo Paraguai. Isso é mais complicado para ele, porque ele vai estar sendo monitorado. Mas há agora uma terceira saída, que já havia antes, desde sempre. Quando Bolsonaro começou a ser julgado, antes da questão do golpe Tabajara, lá nos episódios anteriores, Bolsonaro foi mais de 20 vezes para o STF como deputado, lá por volta de 2 anos ou 3 anos antes, também no episódio da Maria do Rosário, quando ele a empurrou, Bolsonaro sempre quando foi para o STF, ele foi, naqueles períodos todos, ele foi em condição sadia e foi em condição relativamente jovem. É diferente agora. Por quê? Porque Bolsonaro agora está com 70 anos. Então ele tem as prerrogativas da idade. Segundo elemento é que Bolsonaro, ele está com uma situação de pós-operatório contínua. Cada vez mais que ele tem uma prisão de ventre, a operação para descolar o intestino fica mais difícil e nos últimos episódios estava se configurando uma situação complicadíssima, que era a da impossibilidade de ter uma próxima operação. Porque o intestino do Bolsonaro está inteirinho, já costurado, E ele já perdeu a musculatura. Aquilo ali é um imbróglio de carne que não costura mais, Eu acho que só se chamar a Mariângela aqui, porque, aí vai dar a Mariângela sabe fazer uns nó lá de médico que até os médicos duvidam, Mas, fora isso, meu amigo, ele está com todas as prerrogativas para poder ir para casa, ganhar tornozeleira eletrônica e, uma vez em casa, começar a brincar de falar que não fez, falar que fez, que é o jogo dele, Tuita uma coisa ali, fala uma coisa pro outro tuitar, começa as redes sociais. Então, segundo passarinhos que já são crescidos, ele pode fazer coisas que vão nos complicar, gente. Que vão nos complicar. Ele pode ficar um tempo na prisão, curto, se descuidar menos que 1 ano, e começar com o aparato de retaguarda. Primeiro, idade. Segundo, operação. Terceiro, o problema pode inclusive não ser fictício, pode ser real, porque ele, para comer errado, fazer tudo errado e se dar mal, não custa. Então vai para o hospital. Lá no hospital você sabe como é que é, Ele já conseguiu fazer política lá dentro. Então, tudo conta a favor. E veja, na condição que ele está, ele não come, não assiste mais futebol, sexo faz muito tempo que ele não faz, inclusive porque o Aristides andou sumido, e ele só faz sexo anal, Então, tudo conta a favor dele ir para a única coisa que restou na vida dele, que é a única coisa que ele fez a vida toda, falar abobrinha a favor da extrema-direita.
Só isso. E chorar e se lamentar. Então, ele pode continuar na política criando problema, porque ele é um cara maldoso. Vocês viram no depoimento. Ele é uma pessoa maldosa, ele mente de modo descarado, ele é sujo. Bolsonaro é sujo, né? Então, o que é realmente que os passarinhos estão dizendo? Eu vou pôr alguns passarinhos aqui que sabem das coisas, das últimas coisas, né? Porque ninguém vai encher o saco de um passarinho. Ele vai lá, ele senta ali, ele come uma coisinha ali e depois vem para cá e nos revela tudo graças a vocês fazerem aí o Alpixte. Quer ver? Olha lá. Ei, professor, estou aqui meditando sobre a prisão do Bolsonaro. Chama, senhor. Olha, tô pensando aqui, vendo ele lá na prisão, querendo ir no banheiro, e vai, e faz força, e não sai, e grita. Ei, chegamos, vamos comer, vamos meditar nada, vamos comer. Ei, professor, acha que com esse mamão delicioso aqui, eu vou ficar pensando em Bolsonaro? Eu não. Aliás, o Bolsonaro devia comer esse mamão aqui. Faz bem pro intestino, delicioso. Tá fazendo tão bem pro meu intestino, você precisa ver. Tá funcionando 8 vezes por dia, toda hora. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Vamos picar, vamos comer. Ai, meu Deus do céu. Acha? O Bolsonaro não pode comer nem mamão. Ih, vai ficar... Que pariu. Ei, eu achei esse mamão aqui em cima, hein? Nossa, sobrou pedaço, sobrou. Vou bicar aqui, vou bicar ali. Nossa, tô com a barriga cheia, meu Deus do céu. Ai, olha, deixa eu contar uma fofoca. Bolsonaro não quer mais fugir. Não quer. Não, tá todo mundo falando que ele vai ficar preso lá. Depois falar, tô velho, quero sair, tô velho. Aí, vão ficar com dozinho, levar. Aí, estão falando que ele vai ficar fingindo que tá operando. Gente, esses passarinhos estão meio petista, né? Que eles falaram que esse aí que teve em Brasília, que é um sanhaço, cuja fama já é conhecida, ele conta um conto e aumenta um ponto, né? Porque o Bolsonaro não vai fingir que tá operando. Tem jeito de ser na cadeia fingir que tá operando. Vai médico oficial, não vai só o médico dele. As pessoas têm uma mania de falar coisa da justiça aí, né? E esses passarinhos aí, não é assim. Vamos conversar sério. O Bolsonaro realmente tem um problema. Ele tem um problema grave. Ele levou uma facada, o intestino dele foi costurado por qualquer jeito, ele não tem mais condição. Ele pode, inclusive, numa última operação, ser desenganado. Ele não é um cara com saúde mais, né? Ele é um cara que nunca teve saúde mental, agora não tem saúde anal. Então ele pode realmente ir para casa e ficar lá mofando. Inclusive, isto já está previsto pela Piriquente. Tanto é que ela já se amancebou, né? E está só gerenciando o dinheiro e esperando ele entrar para a galeria dos inativos completos, né? Então a situação do Bolsonaro, do ponto de vista físico, não é boa não é boa. Ele vai acabar, e é isto que está contando, né? É isso que está contando para ele, que ele acha que ele vai ficar pouco tempo na prisão. Eu até acho que vai mesmo, né? Se ele for para a prisão, nas condições que ele está, ele acaba ganhando a prisão domiciliar. Inclusive porque ele é réu primário, não conta aquela prisão que ele já teve lá com os militares. Bom, então, e aí, né, são os estertores da tarântula, né? A aranha perdendo as pernas, vai esperneando, e quanto mais ele espernear, mais abobrinha ele fala. Mais abobrinha. Então vai jogar tudo quanto é porcaria no ventilador e vai ter bolsonarista que vai acreditar. Agora, não estando elegível, não sendo mais candidato, muda tudo, gente.
Porque ao contrário do que o Bolsonaro diz, ele não foi um candidato que não gastou dinheiro. Ele gastou muito na primeira e gastou muito na segunda. Ele não gastou muito perto do que eram as velhas campanhas. Mas ele gastou sim, e na época nós demos aqui que em cada lugar que ele chegava, tinha um comitê extrapartidário, principalmente do agro, para receber ele. E as pessoas não notavam por dois motivos. Primeiro, porque ele era um deputado desconhecido do Rio de Janeiro. Segundo, que as pessoas que o recebiam na cidade não eram políticas conhecidas. Foi uma mobilização de um empresariado, o empresariado do agro, que foi tendendo mais à direita. Então, passava o Bolsonaro num lugar, ele tinha base. E esta base foi construída com muito dinheiro. Então, não pense que ele fez uma campanha com dinheiro, sim, desde a primeira vez. E é justamente esse setor, o setor do agro, que é o mais refratário em relação a qualquer programa de esquerda. Tanto é que, no vídeo anterior, coloquei para vocês como é que está a guerra do Haddad com os setores do agro que são, em parte, um setor que não quer pagar imposto, que tem uma série de benefícios, uma série de isenções. Então o Bolsonaro está contando com esta ideia de que ele vai para lá e na base da doença ele sai. Mas a segunda ideia dele é a que não vinga. Estando fora da política, não sendo candidato, ele não é mais recebido, não interessa mais. Então aí a fala dele deixa de repercutir, tá? Deixa de repercutir. As pessoas começam a procurar, principalmente essa mídia conservadora que vive de pegar dinheiro, a mídia dita progressista também, né? Porque ela não é de esquerda, ela é progressista. Bem, esse pessoal que pega dinheiro vai para outro lugar, vai pegar de outro lugar, dos caras que estão na ativa. É assim que funciona. Então o Bolsonaro pode ser esquecido e da mesma forma que o discurso do Olavo de Carvalho diminuiu, o dele pode diminuir. Mas que há um espaço para besteira, para bobagem, há um espaço para bobagem muito grande ainda. Nós estamos vivendo ainda sobre o fluxo do neoliberalismo e as pessoas agora talvez estejam mais dominadas pelo neoliberalismo do que antes. Porque apesar do neoliberalismo ter entrado em crise, o seu discurso ainda não entrou. Não porque ele seja mais próximo do que as pessoas estão fazendo, não. É porque o outro discurso ficou para trás. Então você vê muita gente acreditando realmente que os Estados Unidos é a pátria da melhoria de vida, acreditando piamente que ninguém mais é trabalhador, que todo mundo é empresário. Agora tem o job, né? É o job, garotas que ensinam as outras a se prostituírem pela internet, glamorizando a prostituição. Ou seja, eu sou empresária de mim mesmo, e agora, dado que eu não preciso ir necessariamente para a rua, é o que ela pensa, né? Eu vou poder me empregar numa plataforma. O que ela não sabe é que a plataforma é o cafetão. O que ela não sabe é que a prostituição ilegal continua ilegal, porque a plataforma que está pondo ela virou o cafetão dela. E o que ela não sabe, dessa garota do job, é que ela vai acabar indo para a rua. Porque ela vai sofrer a concorrência de quem está na liderança do job. E essa pode estar fazendo encontros. Pode não ser a figura só da internet. A gente sabe disso, né? A gente sabe o quanto que tem de empresários, de executivos que falam, não, você vai sair daí sim, eu pago para você sair da internet e vir se encontrar comigo. Pronto, tá feito a volta à rua. E aí aquela pleiade de prostitutas, travestis que se prostituem, pobres e doentes, vão continuar aí largados
empresários de si mesmo, mais iludidos ainda. Então, isso daí, esta ideologia vai para todos os lados, né? Vai para todos os lados. As pessoas realmente acreditam que elas estão livres do patrão, do horário, né? E elas não têm mais o parâmetro do que foi o mundo anterior, antes disso. Então, você tem uma geração aí que vai fazer 25 anos agora, a geração Z. Está toda no mercado do trabalho já há quase 10 anos, alguns. Como é que faz? Toda gente que não viu outro mundo senão este. E dado a baixa escolaridade, não sabe do que aconteceu. Então, apesar do neoliberalismo já ter entrado em crise 2 vezes nesses 20 anos, uma da Covid e outra do episódio financeiro de 2008, apesar disso, a ideologia está aí montada. Está aí montada. Eu converso com a garotada que joga basquete, converso com os jovens, eu estou no meio deles, eu nunca saí, eu sei como é que funciona. Tá totalmente na cabeça das pessoas que eles vão ser influencers, né? Vão ser empresários, depois de influência eles passam... Não, tem garoto que fala, não, eu vou aplicar, já vou começar a fazer aplicações. É uma coisa que a minha geração nem imaginava. A gente fala, não, vou tentar estudar para trabalhar, né? É uma coisa de louco. Sem contar aqueles que não foram induzidos por essa ideologia, mas foram induzidos pela ideia de consumo a todo preço. Daí as apostas, né? Aposta crescente. O cara fala, bom, só tem um jeito de eu sair dessa vida, né? Eu ficar apostando. Quando vê, perdeu tudo que trabalhou. Que, aliás, meu Deus do céu, né? Tá num volume, isso tá assustador. Então, essa pleia de garotada tá aí perdida, prontinha para o discurso neoliberal. Prontinha. É uma batalha, gente. É uma dureza, tá? É uma dureza. Nós vamos viver aí uma situação de guerra, né? E a esquerda tradicional, essa que a gente vê aí, essa que uma parte do governo sustenta, né? Vocês sabem quais são os sites, né? Vocês sabem, né? Disse palavra progressista, desconfie, né? Eu sou progressista, desconfie. Essa palavra, ela é chave para entrada em certos setores que, né? E Felipe Neto é progressista, o cara que não paga imposto. Bem, mas é isso. Daqui a pouco a gente volta.